Olá, estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz aqui pela Rede Século XXI. Eu gostaria de perguntar para você o seguinte: você já ligou participando do quadro Complete a Frase, que está muito fácil? Olha no seu vídeo. Jesus, porém, chamou-as e disse: deixai vir a mim as criancinhas e não as impeçais, porque você tem que completar. Quero só lembrar o seguinte, que esta frase ela está no Novo Testamento, um dos evangelhos. É importante que você já pode procurar, é uma dica que nós damos aí. Sabe por quê? A Idanir Maria Gobato Ignoato, ela é de Farroupilha, lá no Rio Grande do Sul. Vou até colocar aqui já na nossa urninha de vidro aqui. Ela completou a frase. Eu acho que está, acho que está. Depois a gente vê se está certo ou não. Então, olha, muito obrigado, Idanir, lá de Farroupilha, no Rio Grande do Sul. E tenho também as participações aqui, como a Maria Lúcia do Nascimento, ela é de Monte Alegre, de Sergipe, lá em Sergipe. E ela voltou a ser sócia aqui da Associação do Senhor Jesus. Muito obrigado, que Deus te abençoe muitíssimo. Ela pede oração pela saúde, proteção, conversão e libertação de todo mal, do casal Maria Lúcia e José Rui. E também pede por todas as famílias, pede pela alma do purgatório, pede pela paz no mundo e também por todos os doentes. A Marcolina Dias Marques, ela é de Itaí, no interior de São Paulo. Ela ficou sócia, nova sócia aqui da associação. Que Deus te abençoe. Muito obrigado por esse gesto de generosidade. Ela pede também por ela mesma e por todos os seus familiares. Quem também ficou sócio, muitíssimo obrigado, viu? Mauro Sérgio Araújo Aiki, isso mesmo, no Rio de Janeiro, capital. E ele pede oração por ele mesmo, por toda a sua família e seus familiares. Mauro Sérgio, muito obrigado, viu? Esse seu gesto vai nos ajudar muito aqui a continuar evangelizando. A Lucidalva de Lima Brito Rodrigues, ela é de Licínio de Almeida, lá na Bahia. Licínio de Almeida. Ela ficou sócia. Muitíssimo obrigado. E ela pede oração por Clóvis Rodrigues, pede por cura e libertação, pede também por toda a sua família e pede pela sua saúde. Quem também ficou sócio lá do Rio de Janeiro, capital, aliás, é a Marta Bispo de Oliveira. Marta, muito obrigado também, viu? Fico muito feliz com essas pessoas que acreditam nesse trabalho, nesse projeto de evangelização da Rede Século XXI. Pede oração por ela mesma, pela sua saúde, pela sua empresa Martoni Edificações, pede pelos estudos do seu filho Arthur e pede também por toda a sua família, por todos os seus familiares. Muitíssimo obrigado a vocês que se tornaram sócios, a gente fica muito feliz com isso. Olha, quem também escreveu, colocando as suas intenções, é a Maria Aparecida Costa, ela é de Campinas, aqui no interior de São Paulo. Ela pede também oração por toda a sua família. Ela coloca aqui uma intenção, daqui a pouco eu vou ler com muito carinho e depois a gente fala sobre isso, tá bom? A Mara Quitéria da Conceição, ela é de Jaú, aqui no interior de São Paulo. Ela pede pelo aniversário hoje, completa 80 anos. Amara, que Deus te abençoe e dê muita força para você, 80 anos, que Deus te ilumine cada vez mais. A Juliana Mares Martins, de Belo Horizonte, em Minas Gerais, ela pede oração por Estela, Isaac, Cícero, Juliana e também por todos os seus familiares. De Recreio, lá em Minas Gerais, a Maria Aparecida da Silva, ela pede oração pela sua saúde, pede por emprego e também pede pela saúde de Gladson Luiz Culto, pelo seu sobrinho que está passando muito mal, vamos rezar por ele sim. E pede também por Maria da Penha Moreira. Ela pede por Albertina Coutinho Freitas e também por Luiz Felipe, Éder, Sônia e por toda a sua família. A Edna Aparecida Alves Coutinho de Souza, de São Paulo, capital. Ela pede oração por Gabriel, por emprego e libertação e por toda a sua família. Temos mais alguns pedidos aqui. A Viviane Cuxi dos Santos, de Itobi, no interior de São Paulo, pede oração pela cirurgia e recuperação de Mauro José, pela saúde de Viviane e família. A Maria das Graças Monteiro da Silva, de Alto Boa Vista, lá no Mato Grosso, pede oração por sua filha, por Maria Alessandra, libertação da síndrome do pânico e também por libertação espiritual e pede pela saúde e cura dos seus olhos. Nós temos mais alguns pedidos aqui, olha. A Maria das Graças Santos Andrade, de Governador Valadares, em Minas Gerais, pede as suas orações. Eni Vieira Prietrich, ela é de Santa Vitória do Palmar, no Rio Grande do Sul. E também a Cleonice Alves Mota, de Lusiânia, lá em Goiás. E o Antônio Carlos Lima Rosa, de Campinas, no interior de São Paulo. Olha, quero lembrar o seguinte: participação muito boa, sócios, isso é muito importante, a gente precisa, porque você, quando se torna sócio, você ajuda esta associação a levar à frente a palavra de Deus. Quer coisa melhor? Saber que a sua colaboração ajuda pessoas que estão lá no interior do Rio Grande do Sul, no interior de Minas, no interior do Nordeste, recebendo a palavra de Deus, participando pela televisão, pela internet da Santa Missa, tudo isso graças a você.
Agora, você que se torna sócio, você, além disso, leva a palavra de Deus às outras pessoas e recebe uma graça muito especial, porque o seu nome fica gravado aqui para a gente, viu? No nosso livro que a gente coloca, consagra e apresenta todos os anos. Então, por isso, é sempre muito importante essa apresentação dos livros, a apresentação do seu coração também. Sócio é aquele que nos ajuda a evangelizar, ok? Lembrando que nós temos aí uma participação muito especial do nosso quadro Complete a Frase. Temos uma participação, mas eu gostaria de mais participações para a gente poder ver aqui se vocês estão completando corretamente a nossa frase. Jesus está aí no Novo Testamento, hein? A dica que nós já demos. Jesus, porém, chamou-as e disse: deixai vir a mim as criancinhas e não as impeçais. Por quê? Por quê? Eu gostaria de saber, temos uma participação aqui. Então você pode participar conosco, ligação gratuita, 0800 777 0021. Ligue gratuitamente e participe. Não só coloque as suas intenções, viu? Mas participe do quadro Complete a Frase. Tem um tempinho aí para você poder participar conosco. Muito bem, falamos de virtudes e defeitos. Às vezes você tem alguma situação, algum problema, alguma dificuldade, e você acha que é defeito, e na verdade não é. Por isso eu gostaria que você participasse com a gente aqui. Às vezes nós temos alguma situação que pode ser mania ao invés de defeito. Pode ser uma mania que às vezes não é tão maléfica assim. Às vezes temos uma dificuldade de conviver com isso e aí confundimos as coisas. Como é que está isso no seu coração e na sua vida? Você tem alguma coisa que tem dificuldade de entender se é virtude, se é defeito, se é mania, se é até algo próprio da sua personalidade? Você sabia que Jesus Cristo, quando ele conversa com os seus apóstolos, ele faz uma catequese bem básica ali durante toda a sua vida pública? Quando Jesus ia, se retirava para a oração, fazia suas curas, pregava, ele sempre tirava um momento e ele conversava com os seus discípulos. Sabe o que Jesus mais conversava com os seus discípulos? Justamente o fato de eles terem que entender todas as limitações pessoais. Sabe por quê? As limitações pessoais, elas impedem a pessoa, os defeitos, de criarem um vínculo maior com Deus. Sabia disso? Às vezes você está aí em casa nesse momento pensando, mas eu não tenho tanta coisa assim difícil para poder apresentar a Deus. Às vezes eu tenho essa dificuldade, mas isso talvez, será que Deus vai olhar isso com tanta precisão? Pense bastante nisso, porque às vezes nós temos essa dificuldade. E por isso não conseguimos viver um relacionamento com Deus. Por isso, os nossos defeitos, às vezes, nos impedem de chegar até Deus. E às vezes estamos distantes dele porque achamos que aquela coisa que é defeito, que é uma mania, melhor dizendo, acaba não sendo um defeito assim. Por isso eu peço que você pense nisso, coloque no seu coração, pare um instantezinho e pense nessas questões. Olha, eu preciso trabalhar melhor isso. Jesus conviveu muito bem com seus discípulos, como eu estava dizendo, mesmo na limitação deles. O que é que Pedro fez? Traiu Jesus 3 vezes, negou Jesus 3 vezes. O que é que Judas fez com Jesus? Negou Jesus. Negou aquele que ele dizia amar. E Jesus conviveu muito bem com isso. Não aceitou de fato a negação, não aceitou a traição, porque nós não podemos aceitar aquilo que é erro. Mas Jesus conviveu com esses discípulos e com as suas limitações. Olha só que interessante isso. E sabe por que eu gostaria de me referir a isso no primeiro momento? Porque às vezes nós temos essa dificuldade. Talvez você que esteja sentado aí no sofá ou que esteja aí ouvindo o nosso programa, trabalhando na sua casa, fazendo o seu almoço ou no seu escritório, pela internet, às vezes a gente tem uma dificuldade de se aproximar de Deus porque a gente pensa que Deus vai ficar olhando esses detalhezinhos da nossa vida. Deus convive claramente com isso e Jesus convive claramente com isso. Só que nos fortalecendo a partir do momento que nós reconhecemos isso. Eu não sei se isso acontece com você na sua comunidade, na sua paróquia, até mesmo no seu trabalho. Às vezes, aquelas pessoas têm algumas dificuldades tão pequenas e nós ampliamos isso. E começamos, por causa disso, a olhar aquela pessoa simplesmente por causa do defeito dela. Você já imaginou, pensa comigo, se Jesus, quando percebeu esta negação de Pedro, se depois ele dissesse assim, olha Pedro, você me negou, não quero mais saber de você, você não é apto para ser o primeiro papa da igreja, nós chamamos assim, o primeiro responsável pela minha igreja, não vou te dar chave nenhuma para você ligar e desligar as coisas no céu e na terra. Já pensou se Jesus tivesse feito isso?
o que seria de você, o que seria da minha fé? Para dizer assim, pare de ficar lastimando os seus erros e as suas dificuldades. Pare com isso. Não adianta. Eu cheguei à conclusão de que se a gente não souber lidar com isso e equilibrar isso na nossa vida, nós não damos um passo. Sabe por quê? Às vezes nós percebemos uma virtude muito bonita da nossa parte quando nós ajudamos alguém e depois damos 2, 3, 4, 5, 10 passos para trás porque fizemos uma coisinha mínima. E sabe que às vezes a gente faz isso com as pessoas? Não sei se você que está aí me acompanhando tem o mesmo raciocínio que eu. Às vezes uma pessoa faz coisas maravilhosas para a gente. Durante 1 ano, 10 anos, elas convivem com a gente e são pessoas muito boas. Mas quando ela comete um deslize, o mundo acaba. É assim com você? Você faz isso? Quando uma pessoa, por exemplo, te trata muito bem, tem um dia que ela não amanheceu muito bem e não te tratou bem como você esperaria, cai o mundo para você porque aquela pessoa não poderia ter feito isso? É assim que você pensa? Partilha comigo isso. Diga se isso acontece com você. Por isso você vai ligar para cá, 0800 777 0021 e vai dizer, padre, eu tenho essa mesma dificuldade. De fato, eu não consigo lidar com quando alguém faz alguma coisa para mim. Porque você supervaloriza o defeito dela. Já imaginou se as pessoas fizessem isso com você? Se as pessoas, de fato, supervalorizassem um erro seu, você ia gostar disso? Não, mas eu fiz isso, foi um deslize naquele momento, eu não tinha intenção, foi por um acaso. E a pessoa vem e coloca tudo isso que você fez como se fosse a única obra que você fez na sua existência. Já aconteceu isso de você também ter a mesma reação com outra pessoa? Virtudes e defeitos. Pense bem, pense comigo aqui. Caminham juntos, ali, um paralelo ao outro. Se você não usa as suas virtudes, o defeito vem. Se você trabalha bem os seus erros e as coisas mais difíceis para você, as suas limitações, as suas virtudes aparecem. É um equilíbrio constante. Eu não estou dizendo que a gente tem que ser santo. Jesus não pediu isso da gente desta maneira. Olha, a partir de hoje você tem que ser santo. Para com isso não te ajuda em absolutamente nada. E eu gostaria de fato que você me ajudasse a entender isso. O que é que você faz quando você tem, por exemplo, seu marido é sua esposa, seu filho, aquele seu amigo, por exemplo, no trabalho, ou seu amigo de infância, ou aquele amigo que você conhece muito. Qual é a primeira coisa que você vê nele? Me diga, responda para mim. Qual é a primeira coisa que você vê no seu amigo? Ou no seu marido, ou na sua esposa? É a virtude? É o defeito? O que é que mais salta aos seus olhos quando aquela pessoa tem alguma atitude, determinada atitude? O que é que salta aos seus olhos? O defeito dele? Você acaba com aquela pessoa falando mal dela para todo mundo porque ela fez isso? Como é que você relaciona com isso? O defeito da outra pessoa incomoda você? Diga para mim. Liga para cá. Se a pessoa comete algum defeito, te deixa triste. Mas você já parou para pensar quais são as boas atitudes, as virtudes daquela pessoa? Já procurou exaltar isso? Você sabe que eu tenho essa preocupação, viu? Lá na minha paróquia, nos meus trabalhos, eu sempre peço isso para as pessoas que trabalham comigo. Exaltem as virtudes dos outros, porque é essas virtudes que vão levar aquela pessoa e você para o céu. Não é o defeito dela. Você tem que ajudar a trabalhar o defeito dela. Você pode até fraternalmente dizer as coisas. A gente que é padre ouve muito isso dos bispos e dos nossos colegas. Olha, pense nisso, olha, você está indo demais por esse lado. Repense essa atitude. E você, seu marido, sua esposa, liga para cá. Liga que a gente vai conversar sobre isso. 0800 777 0021. Quero a sua participação para que você diga assim, padre, olha, de fato o senhor está tocando num tema aí que eu tento trabalhar isso comigo, mas eu não sei se isso é virtude, se isso é defeito. Eu quero te ajudar a esclarecer isso, tá bom? E claro, a gente vai agora para o intervalo, só que durante o intervalo dá tempo de você ler a frase, nós vamos apresentar a frase para você aí. Novo Testamento, Jesus, porém, chamou-as e disse, deixai vir a mim as criancinhas e não as impeçais, por quê? Gostaria de saber a sua resposta, ligue para cá, você tem um tempinho aí, tá bom? E a gente fica aqui aguardando. Intervalo é rapidíssimo, daqui a pouco a gente já volta, vamos sair com a frase para que você memorize bastante, tá bom? Até daqui a pouco.